Um usuário chamado Light Surgery publicou um vídeo verdadeiramente inquietante, que rapidamente provocou um intenso debate online, especialmente entre aqueles fascinados por fenômenos paranormais. Para contextualizar, o próprio autor escreveu: "Acabei de me mudar para uma casa vitoriana do século XIX, em Londres. A parte de trás da casa fica voltada para um cemitério. Recebi um alerta de movimento pela campainha com câmera, e ela registrou algo que achei extremamente estranho, intrigante, para dizer o mínimo. Agora vamos assistir e ver se conseguimos perceber o que chamou tanto a atenção." A postagem continua com o seguinte relato: "Parece uma figura espiando pelo canto da casa e, em seguida, caminhando além do carro do vizinho, em direção à rua. Mas parece mais uma sombra do que uma pessoa. Alguém consegue sugerir o que pode ser isso?" Nos comentários, muitas pessoas expressaram o quanto ficaram assustadas ao assistir ao vídeo. Um dos usuários chegou a comparar a cena com aquele momento marcante do filme Sinais, em que o alienígena atravessa rapidamente um beco durante uma festa infantil. Uma cena que, para muitos, ficou gravada na memória por anos. O vídeo já circula há alguns meses e, até agora, o mistério continua sem resposta. E, querendo ou não, talvez nunca venha a ser resolvido. No subreddit Paranormal Encounter, um usuário chamado Segman123 publicou um vídeo inquietante, gravado por um amigo seu logo após se mudar para uma casa nova. E o que foi registrado ali é, no mínimo, perturbador. Logo no início, o jovem fala com a câmera enquanto seu cachorro fixa o olhar em algo distante, algo que ele próprio não consegue enxergar. Ele continua descrevendo o desconforto que sente, até que, repentinamente, algo inesperado acontece. You alright? I know. I think something's wrong. I don't know. I hear noises, but I'm not even sure. Are you kidding me right now? O rapaz demonstra estar visivelmente abalado, uma mistura de choque e fascínio diante do que presencia. O amigo que publicou o vídeo permanece gravando em silêncio por alguns instantes, até que, de repente, o cachorro começa a latir de forma intensa, como se tivesse percebido algo dentro da casa. Mesmo com os esforços para acalmá-lo, o cão não para. Está claro que está reagindo a algo que nós ainda não vemos. E então, acontece. What's wrong with you? What's wrong? Jackson. Jackson. What's wrong? There's banging and stuff. The fuck? Batidas e ruídos começam a ecoar pela casa. E então, de maneira estranhamente lenta e silenciosa, a porta do cômodo se fecha sozinha, enquanto o cachorro continua latindo com insistência, como se soubesse que algo está errado. Pouco se sabe sobre a origem exata do vídeo, mas uma coisa é certa: ele causa uma inquietação difícil de ignorar. O usuário que o publicou contou que seu amigo deixou aquela casa pouco tempo depois. E, convenhamos, quem não faria o mesmo? Embora a ideia de algo sobrenatural seja tentadora, existem explicações plausíveis. Correntes de ar, piso desnivelado ou mudanças na pressão do ambiente poderiam,
teoricamente, causar o movimento da porta. Cães também costumam reagir a ruídos ou sombras que passam despercebidos por nós. No entanto, a sincronia entre os latidos e o momento exato em que a porta se fecha parece boa demais para ser apenas uma coincidência. Seja o que for, estar ali não pareceria nada confortável. Imagine que você está dirigindo tarde da noite. Talvez só tentando relaxar um pouco e curtir o silêncio. Ou, quem sabe, voltando do trabalho, depois de um dia longo. De repente, você vê algo tão assustador, tão fora do comum, que sabe na hora. Precisa filmar. Porque se não gravar, ninguém jamais acreditaria. Foi exatamente isso que aconteceu com o usuário do Reddit Bram10, que compartilhou um vídeo extremamente perturbador no subreddit Paranormal Encounter, há mais de 2 anos. No vídeo, vemos Bram10 dirigindo devagar enquanto filma pela janela lateral do carro. No início, é difícil entender o que chamou sua atenção. Mas quando você finalmente enxerga, um arrepio percorre o corpo. De maneira totalmente estranha, um grupo com mais de 30 pessoas vestidas de preto aparece reunido em um parque escuro. Algo claramente suspeito está acontecendo ali, mas ninguém consegue dizer ao certo o que é. Pode muito bem se tratar de algum tipo de rito misterioso. Por outro lado, talvez seja apenas um grupo aleatório se reunindo de forma incomum, sem nenhuma intenção sinistra. É tentador pensar que algo sinistro estava acontecendo, especialmente ao ver mais de 30 pessoas paradas em silêncio no escuro. Mas é importante considerar outras possibilidades. Talvez fosse um grupo de teatro experimental, um encontro temático, ou até mesmo uma pegadinha planejada para assustar quem passasse por ali. Ainda assim, o simples fato de ninguém estar fazendo nada, apenas parados na escuridão, sem se mover, transforma algo apenas estranho em algo genuinamente assustador. Seja algo inofensivo ou não, acho que a maioria concordaria. Essa definitivamente não é a cena que você gostaria de ver sozinho durante a noite. Mas agora, eu quero saber o que vocês pensam. Você acha que esse grupo estava tramando alguma coisa? Ou acredita que não há realmente motivo para se preocupar? Este vídeo foi postado no TikTok pelo perfil Cizi e Pedrão em fevereiro deste ano e rapidamente se destacou como um dos mais perturbadores já vistos. A gravação, captada por uma câmera de segurança durante a madrugada, começa de maneira completamente comum, mas algo muda de forma abrupta. Uma figura pálida e espectral surge do nada, deslizando silenciosamente do lado de fora, até que a filmagem é cortada de forma repentina. Alguns dizem se tratar do espírito de alguém preso a um lugar marcado por lembranças intensas. Outros acreditam ser apenas uma pessoa comum, à distância, mal iluminada. No entanto, o modo como a figura se move, lento, quase etéreo, e o momento exato em que ela aparece, tornam tudo assustador demais para ser só coincidência ou alguém passando por ali. Acredite você ou não em manifestações paranormais, esse é o tipo de gravação que continua rondando sua mente e que faz você olhar 2 vezes para a tela da sua câmera externa quando algo se mover às 3 da manhã. Um homem chamado Robert White, morador de Williamsburg, Virgínia, estava sentado tranquilamente em sua varanda à noite, contemplando a floresta e o silêncio da natureza, quando escutou algo se movendo entre as árvores. Ao mirar com mais atenção, percebeu um par de olhos brilhantes fixos nele.
Alright, no lie. I'm on my back porch. I heard someone stomping in the woods. Something huge. Enquanto Robert tenta enxergar melhor, uma figura humanoide, de pele acinzentada e aparência pálida, com olhos laranja intensamente luminosos, surge entre os galhos e recua assim que percebe ter sido vista. Robert então decide chamá-la. Show yourself. I stood my ground. I saw your eyes. The eyes were not visible. I couldn't see anything. I had my flashlight on. I couldn't see anything. This thing is big. I'm not that high off the ground, but I'm high enough to where I thought it couldn't attack me until I saw how high its eyes were. Enquanto continua observando a mata, a criatura parece se fundir com a escuridão. E, de repente, sons apressados revelam que algo se aproxima. Robert gira o corpo e corre para dentro de casa, sem ousar descobrir o que poderia acontecer se aquela presença se aproximasse demais. Desde então, ele nunca mais testemunhou algo parecido. Este próximo vídeo foi gravado há mais de 8 anos. Não há muito contexto, exceto o fato de que o homem mora sozinho em uma casa aparentemente assombrada. Tudo começou com pancadas e batidas ocasionais, mas logo os objetos começaram a se mover sozinhos. E então, numa noite, ele capturou isso. Vários objetos aparecem se movendo por toda a casa. O homem, já acostumado com a atividade, não entra em pânico, mas também não consegue entender o que está causando tudo isso. Então, será que a casa dele é mesmo assombrada? Ou tudo não passa de uma encenação elaborada? Você decide. Durante uma patrulha noturna de rotina em um hotel, uma agente de segurança parou subitamente, após se deparar com algo que simplesmente não conseguia explicar. A gravação inquietante, feita em 2019, foi divulgada recentemente por uma amiga próxima da profissional que aparece no vídeo. Inicialmente, ambas hesitaram em tornar as imagens públicas, incertas sobre o que realmente haviam capturado. O motivo da dúvida está ligado a um episódio sombrio do passado do hotel. Em 1986, quando o local ainda se chamava DuPont Plaza, um incêndio misterioso se espalhou pelo prédio, tirando a vida de diversos hóspedes. Alguns, em desespero, chegaram a pular das sacadas tentando escapar das chamas que consumiam a estrutura. A tragédia deixou uma marca profunda. Apesar das reformas e da mudança de nome, relatos de fenômenos paranormais continuam surgindo, principalmente de hóspedes que afirmam sentir uma presença vaga circulando pelos corredores. O que você está prestes a assistir pode ser uma prova disso.
Na gravação, algo estranho acontece. Subitamente, o rabo de cavalo da segurança é puxado com força, fazendo sua cabeça virar bruscamente para o lado. Não parece uma corrente de ar, tampouco um movimento involuntário. A impressão é clara. Alguém, ou alguma coisa, agarrou seu cabelo de maneira violenta. A princípio, ela pensou que alguém tivesse se aproximado por trás e fugido. Mas ao revisar as imagens, ficou evidente. Não havia absolutamente ninguém ali. Nenhuma figura visível, nenhuma explicação lógica. A amiga que divulgou o vídeo acredita que aquilo tenha sido uma manifestação sobrenatural, talvez ligada às almas que ainda vagam, presas à tragédia de 1986. Seja qual for a origem, é difícil negar o quanto a reação da segurança parece real. Agora, fica a pergunta para você. Que força invisível teria puxado o cabelo daquela mulher naquela noite? O usuário do TikTok, Kills25, publicou imagens captadas pela câmera de segurança de sua própria casa. E embora tudo comece de forma comum, as coisas rapidamente tomam um rumo estranho. A gravação mostra uma sala de estar tranquila no meio da noite. Até que, de repente, as cortinas começam a se mover sozinhas, mesmo sem ninguém por perto. O morador então se aproxima e tenta fechá-las. Mas elas continuam se abrindo sozinhas, como se algo ou alguém estivesse tentando olhar para fora. Embora existam cortinas automáticas, essas claramente parecem ser manuais. E mesmo que fosse apenas uma corrente de ar, é estranho como o movimento é tão consistente. Alguns podem sugerir causas simples, como uma janela aberta ou uma saída de ar. Mas o jeito como as cortinas se movem, e principalmente a reação do morador, indicam que aquilo, definitivamente, não era algo comum. Talvez tenha sido só uma brisa. Ou talvez alguém, ou alguma coisa, estivesse mesmo tentando espiar do lado de dentro. Seja qual for a explicação, é o tipo de situação que faz qualquer um verificar as janelas antes de dormir. Por hoje é isso. Eu sou o Alexandre e agradeço de verdade por você estar aqui comigo até o final. Não esqueça de curtir e se inscrever. E, se você curte vídeos realmente assustadores, vou deixar um vídeo aqui em cima que é, sem exagero, realmente aterrorizante. Te vejo no próximo vídeo.